Olá, Cidália Gomes, boa tarde, obrigada por estares aqui nas M-Talks for All do Festival Mental edição 2020. Queria perguntar-te logo para começar com aquela nossa frase de slogan do Festival Mental. Como é que te estás a sentir e como é que tens sentido ao longo deste período todo que temos estado a atravessar, de epidemia, desconfinamento, confinamento, voltar à rua, não voltar, todo este processo para ti, como é que aconteceu? Como é que foi? Pronto, este processo realmente começámos mesmo um bocadinho até antes, antes que os outros, porque efetivamente na escola do meu filho também surgiram a primeira situação e portanto Foi? acabámos como família, tem que correr tudo bem, mas acabámos por como família a começar uma quinzena antes, ficarmos em casa, de alguma forma para monitorizar a saúde do meu filho, adolescente, 16 anos, e sentimos na altura também a necessidade de alguma forma nós fazermos esta quarentena voluntária na altura. Pronto, foi uma primeira experiência, eu, meu marido e tenho 2 filhos, portanto um com 16 e um com 19. Ficámos aqueles 15 dias anteriormente, portanto foi uma adaptação. E como é que te Depois, sentiste em relação a isso nesse momento? Há alguma nesse, ansiedade, medo, não, nesse insegurança, momento, tranquilidade? é assim, eu penso que tranquilidade, como todos nós vamos tendo altos e baixos, mas de alguma forma eu sou enfermeira e pronto, tenho acompanhado, estou na saúde mental, portanto na saúde mental Uhum, da infância e da adolescência, uhum. mas acompanho já assim há 4 anos para cá um bocadinho, muito diretamente, não é? Pelas redes sociais, mas e também presencialmente, em alguns momentos com os meus colegas, todas estas questões da enfermagem e de me atualizar face às medidas de segurança e àquilo que seria importante para uma situação nova. E senti na altura, e aqui em família, que devíamos de alguma forma cortar aqui um bocadinho, se é que houvesse alguma possibilidade, não é? Da Uhum. transmissão, este cuidado com os outros. E portanto com o nosso, estar em casa, vigiar no fundo a saúde do meu filho, não é? E a nossa, com alguma tranquilidade, mas também não começarmos com os poucos dados que tínhamos, não é? Começar cadeias de transmissão. Pronto, foi um Uhum. bocadinho com alguma tranquilidade e no fundo, como família, proteger-nos a nós e aos outros. Era um bocadinho por aí. Depois, em termos de serviço, foi adaptar-nos também às situações, procurar fazer, não é? Ajustar-nos, fazer a ponte também com os nossos utentes, com as nossas famílias, não é? E nós próprios tomarmos as nossas medidas de segurança. É um bocadinho, acaba E por isto, ser. a par e passo, como é que foi feito? O que é que foi feito ao longo deste processo? Em termos mais a nível de família, mais a nível do serviço, qual era um bocadinho a Agora a questão nível que do serviço, sim, e das serviço? crianças. Claro, tudo isso. Portanto, a nível do serviço, como sabe, aquelas indicações que tivemos foi de realmente pararam, não é? As consultas, eu trabalho numa consulta externa, não é? Num serviço de psiquiatria da De infância e da psiquiatria. Uhum. adolescência, portanto, dos 0 aos 18 anos. O serviço funciona numa unidade hospitalar, embora tenhamos um grande trabalho com a comunidade. Portanto, a necessidade na altura foi as teleconsultas, portanto foi, no fundo, foi isso que nós como equipa multidisciplinar, eu sou a única enfermeira de uma equipa multidisciplinar, fizemos, foi preparar, portanto, toda nós próprios, ajustar-nos, a equipa a Uhum. adaptar-se, irmos apoiando, sempre em linha estamos ligados à consulta externa, não é? Portanto, com todas as orientações do próprio centro hospitalar e da DGS, e adaptarmos, não é? Um bocadinho a estas questões, mas muito, muito com esta consciência de irmos acompanhando uns aos outros, mas de segurança, não é? Segurança, no fundo, porque também estamos num ambiente hospitalar, embora um risco mais reduzido do que, não é? No fundo, quem está a Na linha lidar da frente, efetivamente como que se na diz. linha da frente com a situação Covid, mas era um bocadinho esta a questão, portanto, acompanhar as orientações do nosso local de trabalho e tudo aquilo que eu tenho acompanhado com os meus colegas a nível nacional, porque eu tenho essa ligação a nível da enfermagem com os meus colegas a nível nacional, nos irmos apoiando e acompanhado, é um bocadinho por aí. E da parte dos utentes, das crianças, dos adolescentes que acompanhava, como é que foi a resposta e a adaptação em relação a isto tudo? Qual é que é a impressão que no fim disto tudo ficou?
no fundo, aquelas primeiras semanas, não é, em que começámos não é, fomos contactando via telefone, com as consultas que tínhamos e, portanto, com os nossos utentes, portanto, toda a equipa, portanto, os pedopsiquiatra, a psicóloga, eu e, portanto, toda a própria equipa foi tendo esta percepção que os meninos mais novos, portanto, as crianças mais novas, estou a falar de uma forma global, não é? Na comunicação Claro. que fazíamos com as famílias, é interessante porque aquelas situações até de algum atraso no desenvolvimento global, situações de perturbação da comunicação, do autismo, famílias com quem nós trabalhamos, portanto eu costumo ter uma das consultas, portanto o nosso serviço tem 2 polos, não é? Portanto abrange uma área grande e tem 2 polos de consultas, um mais pequenino e outro costumo trabalhar com uma pedopsiquiatra em conjunto, em coterapia, com crianças que são orientadas para a consulta e trabalho mais com a área parental, com os pais e com os meninos, portanto trabalhamos em conjunto. E é interessante perceber com famílias, e eu acho que outras pessoas já têm essa percepção, com famílias que se reencontraram e que se no fundo começaram a ver os filhos que tinham, ou seja, não é? Esta nossa vida muito, muito acelerada, pré-Covid. Foi interessante alguns relatos de mães, não é? Estou-me a lembrar de uma com uma perturbação da comunicação, em que efetivamente a situação pronto, não é? Exige aqui um grande trabalho e acompanhamento multidisciplinar, portanto uma criança de 5 anos, vamos dar um exemplo. Multidisciplinar e permanente, imagino eu, não é? E permanente, e tem sido fabuloso também todo esse feedback, as terapeutas em online a trabalhar com as famílias, portanto eu penso que estamos todos nesse aspecto numa grande parabéns, porque foi uma criatividade muito grande, não é? Todos os técnicos tiveram que se adaptar para estar junto, não é, das suas famílias. E esta mãe dizia que realmente agora eu percebo porque é que a minha filha tinha aquelas birras, que eu nunca tinha visto a minha filha fazer birras. Quando ela diz birras, é uma criança com uma grande dificuldade de autorregulação, não é? Portanto, por várias questões, ali umas componentes ainda que estamos a acompanhar, orgânicas, emocionais, por aí fora, e ela dizia que agora via, e de alguma forma estávamos a fazer um trabalho também de inicial, de alguns meses parental, que ela, no fundo, conseguiu se aproximar da filha, estar com ela, aquilo que para eles muitas vezes é difícil estar na relação com os filhos, não é? Isto aqui, nesta área, nós temos um princípio fundamental que nós traduzimos isso aos pais, é que ninguém julga ninguém, ou seja, estamos aqui para perceber o que é que preocupa a família, perceber a criança, fazer essa tradução e depois, como parceiros, não é? Profissionais, vamos então trabalhando em conjunto, mas temos que perceber, não é? As histórias das pessoas, aquilo que elas nos querem trazer, como é lógico, não é? E a partir daí vamos. Mas esta também foi interessantíssimo ver a tranquilidade dela a falar, eu lembro-me bem dos relatos dela anterior, de que no fundo se sentia bem, ou seja, não é? Haverá outras situações que as famílias também ficam muito aflitas, não é? Mas portanto, os mais pequeninos, aparentemente, o fator relacional de aproximação ajudou-os a regularizar, porque no fundo na consulta é isso que nós fazemos, em termos de plano terapêutico, não é? É perceber os sinais da criança, traduzir às vezes isso um bocadinho ao olhar dos pais e trabalharmos em conjunto, não é? Portanto, fazer no fundo esta aproximação. Estás a querer dizer é que normalmente na corrida da vida dita normal não acontecia esse estabilizar o suficiente para entender o que é que realmente estava a passar e que de repente agora conseguiu-se. Isso para uma enfermeira deve ser fantástico conseguir de repente perceber que as coisas podem mudar efetivamente. É verdade, realmente também lembro-me de falarmos isso lá à equipa, portanto é também com alguma satisfação ver, porque tínhamos alguns receios, não estamos a falar aqui de uma pequena frase, ainda vamos perceber, não é? Mas claro, estamos a falar só por agora. Claro, mas de alguma forma é o feedback assim por alto com outras situações, não é? Portanto também temos portanto, internas de pedopsiquiatria que fazem urgência e não é? E por aí. Mas tínhamos alguns receios que nas situações, não é, de dificuldade de relação as coisas pudessem ser um bocadinho, não é, possam ser mais positivas, não sabemos ainda temos um caminho para, não é, por aí fora, mas foi importante. Os adolescentes, também interessante, tivemos, essa era uma grande preocupação nossa, porque como se sabe, ainda antes desta pandemia, a saúde mental, nós já estávamos muito apreensivos, que certamente na vossa área de adultos, mas nós na pedopsiquiatria, na psiquiatria da infância e da adolescência, os quadros agravaram muito, isto é uma coisa consensual, não é? Portanto, a nossa sociedade e toda a forma como vivemos
houve situações novas preocupantes. E, portanto, a questão dos adolescentes. Vou interromper agora. Consegues ser mais específica exatamente o quê? O que é que foi, sobretudo, o que é que foi mais desviante em termos de gravidade durante este tempo? Agora, Sim, ou as preocupações que já tínhamos antes da pandemia. as Nós que já já tínhamos tinham algumas várias, mas acabaste de dizer que preocupações. algumas agudizaram. Especificamente o quê? Antes, Neste eu estou a target dos falar é adolescentes. antes da pandemia, já havia situações de tentativas de suicídio, não é, de isolamento dos adolescentes. Isso foi, quer dizer, realmente é uma situação que agravou, não é, muito. Automutilações, portanto, adolescentes muito sozinhos, com situações socioeconómicas muito difíceis, portanto, isto é um bocadinho, era uma longa conversa, mas era a Sem dúvida. preocupação, porque realmente são cada vez mais encaminhadas, não é? Portanto, para a urgência e depois para as consultas de especialidade, mas isso já vínhamos há alguns anos a observar. Tanto que há uns anos atrás, eu não estou a falar de uma forma global, há 6 ou 7 anos, Hum. não existiam estes motivos de vinda para a consulta de uma especialidade. Tentativas de suicídio, há uns bons anos atrás, portanto eu peço desculpa pelos dados, mas de uma Uhum. forma temos esses Claro, dados, então, mas tem que ser falados. temos esses dados trabalhados, mas vá 6, 7 anos por aí, ou seja, começaram a surgir na consulta. Por um lado é bom, se eventualmente a sociedade também previne mais, acaba por estar mais atento aos sinais, é bom, é um facto, Uhum. mas por outro lado havia esta realidade. E portanto os contactos com os nossos adolescentes foi tentar fazer um bocadinho respeitar o espaço deles e a ponte, não é? E perceber que mesmo ao longe não estavam sozinhos, não é? O serviço está cá, usar um bocadinho a nossa criatividade que já usávamos, a ponte com mail, não é? Os jovens hoje em dia as tecnologias, portanto há o telefone, depois há Quando um pequenino querem. mail, pronto, quando querem, portanto, mas a fazer um bocadinho estas pontes, alguns muito, quase nós a falar, portanto com um discurso muito lacónico, mas a tentarmos com eles negociar o que é que eles queriam, se queriam que nós ligássemos daqui a 15 dias, portanto fazer um bocadinho um plano com eles, é um bocadinho este feedback que temos dos adolescentes, não é? Que até estão, portanto, estão a este suporte, não é? Pelo menos na relação com eles e com as suas famílias, não é? Mas estamos a falar de uma dimensão ainda muito leve, não é? De teleconsulta. Depois sentimos outra coisa que na saúde mental também já existiam algumas experiências, foi a videoconsulta. Achámos que efetivamente nesta área, a área não é, relacional, pelo menos a imagem poderia ser útil. Portanto, e conseguimos agora há pouco tempo, e estamos já a fazer, face aos critérios não é, que são mais prioritários, fazer essas videoconsultas, e começou agora também há relativamente pouco tempo as consultas presenciais aos poucos, nas situações mais graves. Portanto, este é o ponto de situação. E Vamos comparecem. aos poucos. Os utentes comparecem. Quando é marcado até agora, têm comparecido ou... Portanto, estamos há pouco tempo, temos alguns que comparecem e outros que ainda têm algum receio. Pronto, já houve uma outra desmarcação, porque vir ao hospital, por mais, pronto, tentemos explicar um bocadinho a situação, ainda tem algum receio. Essa ponte que é feita com os mais pequeninos, que é feita, como disseste há bocado, com os pais também, com a família e com quem está à beira deles, mas com os adolescentes já não é feita dessa forma, já é feita Não diretamente é, não, fazemos sempre como fazemos também com os pais. principalmente começamos pelo adulto responsável, não é? O Uhum. adolescente. Sim, pais, adulto, responsável, claro, tanto faz, que quem estiver com eles. É sempre é tal e qual como presencial, portanto todo o trabalho em termos de terapêutico é feito, até porque muitas das situações, não é? O grande trabalho é envolver o adulto cuidador, não é? Portanto muitas crianças têm essa, não é? Essa presença, e temos muitas outras situações em que o nosso grande trabalho é ajudar aquele adulto a perceber que é vital ele estar presente na vida do filho, não é? E ser ele um Claro. bocadinho, não é? Não é? Portanto, no fundo temos que suportar os pais para depois eles conseguirem perceber as necessidades do filho, acaba por ser um bocadinho o trabalho. Portanto, falamos com os pais e estabelecemos ali com eles todo esse trabalho. Portanto, uma das adolescentes, uma delas, por exemplo, um quadro, ainda foi só feita uma primeira consulta presencial na altura comigo, não é? Eu faço às vezes aquelas consultas iniciais de acolhimento e depois com a pedopsiquiatra, e já foi na fase em que
as consultas não tiveram fechadas, mas fomos fazendo em coterapia a mesma este trabalho neste caso com a mãe, que é uma mulher também com uma situação de uma grande tristeza, uma série de outras circunstâncias de vida, que no fundo também se está a reorganizar. Ela no outro dia até chegou a dizer que este momento para ela, que também tinha já tido anteriormente suporte por quadros depressivos, não é? Ela estava novamente a pensar nela, a reencontrar-se, tinha tido também uma situação de casal complicada, que ela acabou por terminar, mas que diz que estava a reencontrar o seu espaço e a aprender outra vez, portanto, a começar a chegar à filha, porque realmente a filha tinha muita dificuldade em falar, muito isolada, é uma jovem muito isolada, que fomos tentando pegar assim aos bocadinhos pela consulta, e agora da próxima consulta já vamos conseguir fazer, se ela o quiser, por videoconsulta. Por videoconsulta, ao coisa fim e ao cabo. assim. Fantástico trabalho, Cidália. O que é que te está a preocupar agora nestes próximos tempos que possa acontecer? Com os teus atentos. Sim, nesta semana realmente, em que pronto, cada dia, como diz, é um passo, mas esta semana, de alguma forma, pelas questões de estarmos atentos como é que o desconfinamento evolui e queremos que isto tudo corra muito bem, mas esta semana especialmente, tanto pela percepção que temos e de outros profissionais, vai-nos dar um bocadinho algumas balizas de como é que as coisas estão a correr, não é? Pronto, como é que este voltar à vida vai acontecer. E eu próprio posso até também testemunhar aqui um bocadinho a minha experiência mais pessoal e profissional, mas pessoal, que é, por um lado, ao estar a acompanhar estas questões, eu normalmente considero uma pessoa que sou confiante, que gosto de arriscar, de andar para a frente, estou com algum cuidado neste caminho, ou seja, sentimos que esta situação ainda não conhecemos totalmente, temos que evoluir, temos que, não é, aprender, vai ser muito tempo a viver com este vírus, não é? Mas que de alguma forma temos que ter os cuidados devidos com as medidas de simples segurança e fazer depois o nosso dia a dia, não é? Portanto, muitas vezes é conseguirmos manter estas medidas ao voltar, não é, ao nosso dia a dia. Portanto, eu acho que esta semana por aqui é uma semana que pode definir também como é que as coisas vão evoluir, mas realmente acho que o povo português no geral está de parabéns, tem sido fabuloso. Tem sido uma travessia complicada. Como dizias, isto é mesmo um dia de cada vez e vamos vendo como é que as coisas vão correndo e adaptando cada vez mais. Mas realmente o povo português é que nos deu aquilo que nos faltava, temos que ser de alguma forma, com todas as dificuldades que ainda vão surgir, não é? Das pessoas perceberem, mas isso é natural. Mas nestas fases difíceis as pessoas realmente são genuínas, deixam de trabalhar numa atividade, não é, numa empresa, para começar a fazer viseiras, e isto foi uma coisa que foi muito importante, até para o nosso trabalho em termos de quem está na linha da frente, porque essas situações tinham muitas lacunas, não é? E portanto acho que isso, como povo, é não perder este trabalho maravilhoso que estamos a fazer e manter. Continuar, sim. Em relação às estatísticas e coisas que eventualmente tu saibas, relativamente a este grupo dos adolescentes e daquilo que estávamos a falar, dos que têm mais tendência de suicídio ou de automutilação, ou todos estes casos mais difíceis de tratar, mesmo presencialmente, notaste, sentiste ou soubeste algum acréscimo em relação a este isolamento, que foram obrigados e confinados, ou não há notícias nem dados sobre a situação ou que se passou até agora, evidentemente? Pois, eu acho que é agora que vão começar, quer dizer, que nós vamos começar, não é, a saber aquilo que está a acontecer e que não nos chega, não é? Porque também eu considero uma pessoa muito positiva, sempre com este alcance, mas nós vamos começar agora, não é? A ver esses números todos, mas houve sinalizações com certeza, não é mesmo? Isso continuou. Vulneráveis, não é? Com estas vulnerabilidades de várias ordens, e como é que eles estarão? Nós temos muito um trabalho em rede, trabalhamos muito desde há muitos anos em ligação, eu e a assistência social é que saímos mais, mas à comunidade, aos centros de saúde, somos parceiros da CPCJ, local, tribunal, portanto, centro de saúde e creches, nós trabalhamos de alguma forma com todos estes parceiros, tem sido uma grande riqueza ao longo destes anos,
e no fundo é perceber como é que eles estão, além das redes locais que eles têm. Eu acho que aposto muito também no que nos vai surgindo nas redes de apoio local que já havia, que já não são as suficientes, não é? Mas que já existiriam e que vamos ter que fazer um grande trabalho pela frente, penso que sim, mas as Certo. coisas ainda não surgiram muito, ainda não surgiram muito. Para já ainda não podemos saber nada e não há dados. Se pudesse, o que é que poderias mudar agora? Ou que achas que falta nos serviços em termos ou de recursos humanos, ou técnicos, ou de espaço, ou de equipamentos, alguma coisa que tu achasses que agora deveria ou que poderia ser feito já? Sim, olha, por exemplo, nós com esta adaptação parámos alguns projetos e algumas questões que estávamos no fundo não é? A trabalhar, porque dentro dos poucos recursos que temos intervenções a nível primário, secundário e terciário, portanto na consulta em si, não é? Tratamento e reabilitação, na situação dos jovens até entrarem depois para a autonomia, não precisarem da consulta ou fazer uma articulação com a psiquiatria, não é? Quando precisam, mas eu preferencialmente até pelo meu percurso e pelo aquilo que eu encontrei no serviço, trabalhamos muito na prevenção. É a área que eu gosto imenso, é da primeira infância, portanto da área da vinculação dos bebés, e depois nestas necessidades que vamos sentindo na nossa intervenção em pedopsiquiatria, não é? Neste caso é a área parental, é a área com que eu tenho adaptado, não é? Aquilo que eu como enfermeira posso dar ao serviço e as necessidades do serviço, mas muito trabalhar com os pais desde as creches, dos bebés. Nós temos um projeto de prevenção primária que é o Alicerces, promover o cuidar dos 0 aos 2 anos, que já tem 10 anos de prática, que terminámos a investigação agora recentemente, que é um grande objetivo, e íamos a ter agora uma apresentação à comunidade e estamos à procura de financiamento. Estamos à procura de financiamento. Portanto, o que é que eu poderia dizer? Eu penso que ainda não tinha feito esta reflexão, não é? Estamos a começar agora a pensar nisto, não é? Parámos um bocadinho, que seja o Alicerce ou outros, é preciso apostar muito, isto também tem a ver com a formação, não sei se conhece, Touchpoint, do modelo Touchpoint, do Brazelton, professor Sparrow. Nós temos em Portugal, não é? A doutora Teresa Brito e o Centro Brazelton, do professor Gomes Pedro, mas eu fiz essa formação em 2005 e acredito piamente nela, que tem que ser cada vez mais posta em prática. Que no fundo é o quê? Em cada comunidade, e vou buscar mais alguns conceitos também do meu trajeto da área da proteção e do risco, do professor, do juiz Armando Leandro, que é uma pessoa fabulosa não é? Para a infância no nosso país, a quem devemos muito. Ele dizia que cada comunidade tem que aprender a cuidar das suas crianças e dos seus jovens. E um dos princípios básicos do professor Brazelton, que eu tive o privilégio de conhecer, é um grande mestre, fiz formação com ele, portanto foi uma excelente equipa, portanto são aqueles mestres que nos acompanham para o nosso percurso. Ele diz que nós só poderemos proteger essas crianças se nós suportarmos e também cuidarmos dos pais, no fundo é isto. Portanto nós se calhar localmente agora seria em cada concelho, e eu acho que cada vez mais o trabalho em rede local é crucial, as câmaras, as juntas de freguesia, a área social, a segurança social, os centros de saúde, as creches, portanto a psiquiatria de adultos, que nós também temos aqui uma parceria com a nossa equipa de adultos recente, em que temos reuniões agora conjuntas de articulação, que é muito importante, fazer este suporte local. Não é? Porque temos a mãe de um bebê, vamos dar um exemplo, não é? Que está sozinha, ou não tem emprego, é um emprego precário, não é? Precário. Depois é creche, pois é aquele todo o trabalho que temos aprendido ao longo dos tempos, que é estabelecer relações de confiança dos pais com os cuidadores, com as educadoras, que elas fazem um trabalho fabuloso. E portanto é isto, cuidar. Nós não temos grandes recursos, não é? No nosso país, temos que aproveitar isto, só que às vezes é um bocadinho difícil trabalhar em parceria, mas é o caminho, para mim é o caminho. É trabalhar em rede e continuar cada vez mais e melhor. Cidália, obrigadíssima por ter estado aqui connosco. Antes de ires embora, só te pedia o favor, aquilo que normalmente aqui sim. São as habituais sugestões culturais. O que é que nos queres deixar? O que é que nos queres sugerir?
Ora bem, por exemplo, eu às vezes gostava de ver um bocadinho mais de filmes, não é? A vida é um bocadinho mais agitada, mas no outro dia vi um filme na Netflix, casualmente, portanto estive ali a procurar e vi, eu não sou muito boa para fixar nomes, fiz questão de escrever aqui, vi a semana passada um filme que é O Bom Rebelde, casualmente, calhou, que é um filme de 1997, o autor é Gus Van Sant, está na altura com 3 atores muito famosos, o Ben Affleck, Matt Damon e o Robbie Williams. No fundo este filme foi muito interessante, teve Oscars na altura por melhor argumento. É um jovem conflituoso, nem de propósito, eu não andava à procura de nada disto. Mas claro, não calhou, isto parece... nem conhecia, sou franca, nem conhecia, pronto. E é um jovem conflituoso, não muito sociável, trabalha portanto, numa empresa de limpeza e que tem realmente capacidades excepcionais de matemáticas e, portanto, depois no fundo é aqui um filme que eu deixo depois para verem, porque tem aqui um argumento delicioso de um professor que descobre essas capacidades dele, mas que dá uma forma para o proteger, porque ele foi preso por grandes conflitos, ele tem que estar a participar em terapias psicológicas, com, penso que é um psiquiatra, pareceu-me, um analista, que no fundo também está a viver uma crise emocional da sua mulher. E é uma história muito interessante também sobre também ele e como ele ajudou também este jovem a perceber que alguém confiava nele e que acreditava nele. Portanto, acho que foi um filme. Fica ótima a sugestão. E quanto no teu caso, então, vai que nem uma luva. É que por acaso caiu mesmo bem, pronto, foi mesmo assim. E para ler, o que é que sugeres? Para ler, tenho aqui um que foi o último que eu li, que é um autor que eu gosto muito, que é portanto, o José Luís Peixoto, o seu último livro, que é Autobiografia. É um livro também muito interessante, pronto, já li mais dele, em que ele faz também aqui a ousadia de transformar José Saramago numa personagem e portanto também do caminho de um escritor, portanto há aqui um misto bem de criatividade, como este autor nos traz, e também dá alguns factos que ele mistura e que realmente é bastante interessante de ler. É mesmo um faixa, porque este é um bocadinho, entre muitos daquilo que eu falei há bocadinho, da metodologia do Brazelton, pronto, tem várias áreas, mas este calhou, tenho uma panóplia deles, não é? Que é o compreender as relações entre irmãos, por exemplo, mas há vários, portanto eu convido a lerem, a FNAC tem uma série de livros porque no fundo estes livros são uma descrição muito simples de como é que eram as consultas, como é que no fundo são pequeninas dicas, não há aqui diretivas gerais, mas que os pais pensem um bocadinho e como é que podem eles próprios encontrar estratégias para chegar aos filhos. Algumas sugestões, portanto. Algumas Pronto, sugestões. falta só saber o que é que te apetece ouvir agora. Ouvir, vou partilhar aqui um dos momentos para nós também quando chegamos e, não é? Descansarmos dos nossos momentos de prazer e de... Eu gosto muito de música, efetivamente, já não ouço tanto como quando era adolescente, mas muitas vezes nestes momentos ponho no YouTube o Sting, eu gosto muito de Sting, tive o privilégio aqui há poucos anos de ir ao Porto ouvi-lo mais uma vez e realmente gostei, não sei se estou a dizer bem, ele tem feito agora uma série de concertos em conjunto com diversos, não é, outros músicos, e há um músico que é Shaggy, penso que é Shaggy, que ele faz ali, se quiserem procurar, tem assim umas variações, outro tipo de variações que para mim dá-me prazer ouvir realmente e ajuda no nosso dia-a-dia. Por aí. Obrigada, Cidália Gomes, por tudo, pelas dicas e pela excelente conversa que tivemos aqui hoje. Obrigada também muito pelo teu trabalho, por tudo o que tens feito. Obrigada em nosso nome do festival e de todos nós. E parabéns também ao festival e que as coisas continuem cada vez mais para a frente, porque vamos precisar, não é? A ver, vamos. Nós estamos cá para isso também. É uma questão. Muito obrigada. Beijinho grande, fica bem. Até breve. Obrigada, adeus, até breve. Até breve.